Abra a sua Bíblia, meu querido, minha querida, no texto de João 14, verso 15. Nesta manhã, com esta oportunidade de representar a terceira idade neste mês da família, vamos trabalhar esse versículo, João, capítulo 14, verso 15, são palavras de Jesus e abordaremos o tema da obediência. O tema da nossa meditação nesta manhã é: se vocês me amam. Foram expressões de Jesus ditas pelo Filho de Deus em seu ministério e registradas pelo seu apóstolo, que ficou conhecido como o apóstolo do amor, o pescador de peixes e depois de homens, o apóstolo João. Capítulo 14, verso 15, assim diz a palavra de Deus: Jesus prometeu: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu repito, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, como Deus que é, sabe o que está no nosso coração, no meu e no seu. Ele sabe se nós o amamos, Ele sabe quanto o amamos, Ele sabe de que maneira expressamos o amor que dizemos sentir por Ele. O capítulo 14 de João é uma joia preciosa. Jesus está se preparando para voltar ao céu e deixar os seus discípulos encarregados da continuação do evangelho que se anuncia, aquela boa nova que alguns anos antes o anjo anunciara aos pastores de Belém: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Os discípulos dão continuidade a essa jornada e é por essa razão que eu e você hoje aqui nos encontramos. É no capítulo 14 de João que encontramos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas também é neste capítulo que nesta manhã separamos esse único verso, o verso 15, quando Jesus afirma: se me amardes, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Ele sabe se isso é verdade quando os nossos lábios o professam. Ele analisa, perscruta, examina e vê o nosso coração para saber se de fato há verdade, há sinceridade nisso. O autor Philip Yancey, no livro Igreja, Por que me importar?, fez menção de uma parábola de Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês, e essa parábola conta a história de um bando de gansos. Os gansos iam dominicalmente à igreja com aquele seu andar bamboleante, grasnando pelo caminho, e ao chegarem à igreja participavam do culto onde o pastor sempre pregava a mesma mensagem: nós não precisamos ficar presos à terra. E os gansos gritavam: amém. Nós podemos voar alto, subir as montanhas, contemplar a paisagem. E os gansos diziam: amém. Nós podemos ter uma vida bem diferente dessa mesmice que nós temos hoje. E os gansos grasnavam: amém. E o sermão era encerrado, os gansos tomavam o caminho de casa, e lá iam eles novamente bamboleando, retornando à sua rotina, à sua vida, a mesma coisa. Philip Yancey mostra que no dizer do filósofo dinamarquês, o importante não é apenas o que a gente diz, o importante é o que a gente faz. Quando Jesus, lá com seus discípulos, disse-lhes: se me amarem, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amardes, guardareis os meus mandamentos. Querido, querida, hoje mais do que nunca, falar não é suficiente. Precisamos viver esse amor que dizemos ter, esse amor que professamos pelo Filho de Deus e nosso Salvador. Você perguntaria a si mesmo: obedecer? Sim, obedecer a Deus, que significa viver conforme os seus mandamentos.
Quando eu e você obedecemos a Deus, essa atitude nossa vai refletir a reverência, quer dizer, o reconhecimento de que Deus é Deus, de que Ele é Senhor e que não pode ser tratado com mesmice, que não pode ser tratado com desrespeito, com desconsideração e muito menos com apatia ou indiferença. A nossa atitude de obedecer reflete amor a Deus. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. A nossa resposta em amor não depende do amor de Deus já dito e demonstrado. Depende da nossa vontade de amá-lo e de obedecê-lo. A nossa obediência também há de refletir a nossa confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando Ele nos orienta, quando Ele nos aponta uma direção, o faz com sabedoria divina, com o pleno conhecimento. Ele sabe o que enfrentaremos daqui a alguns minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas, como a irmã Dona Elina já atravessou. Sem dúvida alguma, precisamos obedecer a Deus. Jesus nos ensinou que a obediência é, antes de tudo, uma expressão de amor a Deus. Certa ocasião, o profeta Samuel, diante do rei Saul, o primeiro rei de Israel, teve um diálogo bastante duro, bastante incisivo, que pode ser conferido em casa, em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, que eu quero destacar nesta manhã. Ali encontramos Samuel falando com Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aquilo que eu e você de mais precioso podemos oferecer a Deus é a obediência, é aquilo que Deus mais preza, é aquilo que Ele mais requer de nós. E assim Samuel está falando com Saul no verso 27. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos praticando o que a Bíblia diz que é errado. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz que é correto. Por isso, obedecer é fundamental. Meu querido, minha querida, eu sei que você sabe disso. Mais importante do que isso ainda é: você obedece? Há pessoas que não obedecem porque não sabem qual é a vontade de Deus. Pior ainda, há pessoas que não obedecem mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, porque escolhem não obedecer. Infelizmente, a Bíblia afirma que tais atitudes de desconhecimento, ignorância ou rebeldia, rebelião, desobediência, acarretarão um distanciamento de Deus. O valor da obediência é muito grande. É confiar no amor de Deus, por isso Ele a aprecia. Quando seguimos os mandamentos de Deus, o nosso relacionamento com Deus é estreitado, os laços são refeitos, apertados, ajustados. Desfrutamos da sua santidade em nossa vida. Com Ele, aliados, fortalecemos a nossa parceria. A sua vontade é experimentada. A vontade que a própria Bíblia ensina é boa, é agradável e é perfeita. É preciso algum tipo de renúncia? Certamente, porque Jesus mesmo disse que se alguém quiser ir após Ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Obedecer a Deus pode exigir renúncia, é verdade. Muitas vezes vai significar abrir mão dos nossos próprios desejos e dos caminhos que nos parecem mais fáceis nesta vida. Mas seguir a Cristo, aquilo que Ele nos pede, haverá de redundar em proteção. Me protege? Protege a minha casa? Protege a minha descendência? Sim, querido, sim, querida.
A palavra de Deus nos ensina que a obediência também nos protege, porque Deus nos guia melhor do que nós mesmos somos capazes. Embora até possa parecer e ser difícil a obediência, ela fortalece a nossa fé. Quando obedecemos no pouco, nos preparamos, nos capacitamos, mudamos de fase para também obedecermos no muito. Quando obedecemos naquilo que é mais fácil, nos credenciamos para provas mais ajustadas, mais desafiadoras, que colocarão a nossa fé em xeque, mas não há vitória sem batalha, não há conquista sem esforço. De fato, precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque quando o fazemos, experimentamos a sua paz e o seu propósito para a nossa vida. No mundo que não tem paz, no mundo em que a guerra parece ser o único meio encontrado pela humanidade para ter um pouco de sossego, por mais que contraditório isso possa nos parecer, Jesus veio e disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obedecer, meu irmão, minha irmã, também significa crescer, porque embora fisicamente a gente cresça até uma determinada estatura, e quando vira a ovelhinha do pastor Almir, descobre que já está encolhendo, na vida espiritual isso não acontece, não se preocupe. Você pode crescer, pode crescer, pode crescer. Não se contentar em ser uma casa, um sobrado, um pequeno prédio. A Bíblia nos ensina que nós somos edifícios de Deus, grandes arranha-céus espirituais. Eu e você precisamos crescer, podemos crescer, e a obediência a Deus é um caminho seguro para o nosso crescimento espiritual. Um degrau de cada vez, uma etapa a cada tempo, mas não nos acomodemos aonde chegamos. Não pensemos que, como disse o autor, personagem principal da parábola que Jesus contou, que conseguiu uma grande proeza, uma grande riqueza material, muitos bens, e disse para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Jesus contou que para Deus aquele homem era um louco. E assim são as suas palavras: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu ajuntaste, o que você guardou, para quem será? E a conclusão bíblica em que Jesus ensina é: assim é o homem que ajunta riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos crescer, queridos, vamos nos esforçar para buscar e seguir a vontade de Deus, confiando no seu amor por nós, na sua sabedoria inigualável, contando com esse amor e essa sabedoria, vivendo debaixo da sua graça. Eu quero concluir. Na Bíblia, Antigo Testamento, há dois grandes líderes que a palavra de Deus deixou registrada para o nosso crescimento. Um foi Moisés, o outro seu sucessor Josué. E eu quero trazer à sua consideração palavras finais desses personagens singulares que cresceram muito. A história nos mostra como eles eram antes desse crescimento e a que estatura espiritual eles chegaram. De Moisés, quero ler Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Moisés disse: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz,
e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Moisés estava chegando aos 120 anos de existência, e ele queria dizer para os mais jovens, aqueles da vida adulta, da juventude, da adolescência, daqueles que estão começando a jornada, vale a pena amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. De forma semelhante, no livro seguinte, o livro de Josué, encontramos no capítulo 24, versos 14 e 15, um homem que estava chegando depois do seu centenário aos últimos anos de sua jornada, mas como líder, ele não podia deixar de dizer para a geração vindoura, para a sua descendência, o que é que o sustentara, o fortalecera e o fizera crescer ao longo de tantas décadas. E é no verso 14 e 15 de Josué 24 que lemos: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Com esses dois líderes aprendemos que há frutos da obediência, apenas destacando e mencionando, bênçãos e prosperidade, paz e tranquilidade, crescimento espiritual, proteção de Deus. Moisés disse: escolham a vida. Frutos da desobediência, só citando também: causa de sofrimento, separação de Deus, cegueira espiritual, destruição. Palavra de Josué: eu e a minha casa. Portanto, querido, querida, ao finalizar a mensagem desta manhã, fica uma pergunta que eu e você precisamos responder a Deus. Nós o amamos? Só é verdade se nós o obedecemos. Porque se não o obedecemos, esta palavra não passa de uma fake news, não passa de uma notícia falsa, só passa de uma balela, uma ilusão, uma neblina. Nesse mesmo capítulo 14, Jesus, no verso 21, arremata: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. É assim a nossa experiência com Cristo? É assim o nosso relacionamento com Deus? Mais um pouquinho ainda, é assim que a nossa casa é vista pelo Senhor? É assim que a nossa família é enxergada pelos vizinhos, familiares, amigos? A escolha é nossa, como um dia Josué, já idoso, relembrou ao povo de Israel. Vocês, disse Josué, podem até escolher a quem vocês servirão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque a Tua palavra, tão viva, tão eficaz, nos relembra líderes do passado que se tornaram grandes em obediência e fé ao Senhor. Foi o próprio Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, quando esteve aqui na terra, que afirmou: se me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Pai, te pedimos perdão pelas vezes em que não te obedecemos. E suplicamos a Tua ajuda para que a obediência em nossa vida a cada dia seja maior, que alegre o Teu coração, que faça o Teu Filho Jesus contemplar os benefícios do Seu sacrifício em nossa vida, em nossa família.
Abençoa a Igreja Batista em Mata da Praia, para que seja uma igreja que te ame e que te obedeça em decorrência desse amor. Abençoa cada um dos nossos pequeninos, até os muitos anciãos, pelos quais sempre te bendizemos e te louvamos, para que possamos permanecer firmes na direção certa, que é amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Olha por nossas casas, ó Deus, que possamos ser vistos como uma casa que serve ao Senhor, como uma família que te busca, que te honra, como seres que entregaram as suas escolhas às tuas mãos, para que fossem aperfeiçoadas, substituídas, desenvolvidas para a glória do teu nome, porque é a ti que devemos e queremos honrar. Nesta manhã, suplicamos a tua bênção sobre a nossa casa, que o teu amor continue presente em nosso lar, nos protegendo, nos conduzindo, nos suprindo, nos livrando, enfim, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer e o faz por amor. Que da mesma forma, por amor, saibamos retribuir em gratidão, em obediência e fé àquele que por nós morreu e ressuscitou. Ao único Deus, Salvador nosso, por Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam honra e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém.